Alô? Israel? Aumentar o volume, Israel. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. É uma vez. É uma vez. Será uma vez. E será até que o Felizes para Sempre aconteça. Bom, eu sou a Elaine Bueno e eu preciso compartilhar com vocês que o conteúdo desta palestra, além de ter sido embasado em algumas pesquisas que foram feitas para dar mais consistência, é também baseado em preceitos cristãos. Não, lógico, contradizendo algumas ideologias da sociedade atual, mas considerando a verdade da Santa Igreja. Ok? Para isso, então, vamos retomar o princípio da história da humanidade, da família e da sociedade, que de alguma forma, pelos registros que são encontrados, remontam que, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, desde os primórdios, sempre foi muito bem estabelecido o papel de cada um, não para si, não para o eu, não para que eu seja feliz, mas para o todo, para o coletivo, com um olhar voltado para o outro. E assim, a sociedade foi se construindo e evoluindo e adquirindo novos conhecimentos, mas de repente, esta forma de ver e ser estar no mundo começou a mudar, justamente porque perdemos este olhar para o nós e passamos a verbalizar eu, fortalecendo cada vez mais o ego. E aí nós começamos atualmente, mas já vem no decorrer, né, desde aí, principalmente dos anos 60, a vivenciar famílias disfuncionais. Cada vez, cada um, membro das famílias, olhando mais para si. Cada um para o seu lado, cada um para os seus próprios interesses. E a gente está olhando para este entorno, né? Falo sempre para minha filha, filha, olha em volta, não é a mamãe que está falando. E a gente vê que não está funcionando. É a síndrome do vazio no coração de tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens e, por que não, adultos, cada vez com a saúde mental mais comprometida. E aí a gente vai se questionando, onde é que eu errei? O que é que não está dando certo? Se pai vai para um lado, mãe vai para o outro lado, como é que ficam as crianças? Como é que ficam esses adolescentes? E aí eu vou contar uma história para vocês. Ela tinha apenas 28 anos. E quando a gente para pensar, depois dos 50, 28 anos, a gente afirma, era uma menina. Uma menina. Ele, 35, e formavam um lindo casal. Sabe daqueles tipo Bonnie e Clyde? Todo, né? Ninguém conseguia imaginar um nome sem o outro. Onde estava um, estava o outro. E eles começaram a constituir um pequeno lar, com sua família, filhos pequenos, com muita estrutura material, uma boa estrutura intelectual, uma sólida estrutura emocional, mas ainda não estava completo. Aquela família não tinha a pedra principal, a pedra fundamental, que é a parte espiritual, que constitui o todo de um ser humano e da família. Eles
não sabiam, e talvez aí então por falta de conhecimento, o próprio Jesus nos fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Talvez por falta de conhecimento não havia ainda essa estrutura voltada para o espiritual. E aí, na primeira intercorrência mais grave, mais séria, que foi uma grande doença, que foi avassaladora no seio desta família, esta família acabou se desestruturando. Se desestruturou, e aí, como é moderno, como a gente vê nas novelas e aprende nos seriados, né? Eu preciso ser feliz. Como é que eu fico nesta história? Como é que eu? E aí, olhando para o eu. E, na verdade, quando a gente fala feliz, a gente não quer dizer feliz. A gente, na verdade, está voltado para o prazer e não para a felicidade. Mais ou menos como a gente exemplifica um bolo de chocolate. Quando eu tenho vontade de comer um bolo de chocolate, eu não resisto e acho que comendo aquilo eu vou ficar muito feliz. Na verdade, quando eu como aquele bolo, eu tenho muito prazer. E depois do bolo, com aquela calda que escorre, eu falo, coloquei açúcar para dentro do meu corpo, estou algumas gramas mais pesado, mais gordinho, e aí vem aquela sensação de arrependimento. Então está aí a diferença entre felicidade e prazer. Quando a gente escolhe o bolo e não o prato de salada, a gente está escolhendo o prazer. Mas felicidade é escolher a salada, porque ela vai te trazer saúde, vai te trazer algo mais duradouro, que não acaba na hora do pedaço do bolo. Não é? Mas então, a gente precisa entender que o conceito de feliz e de prazer, que hoje de forma muito equivocada as pessoas trazem para o seu discurso, é o que talvez mude nossa perspectiva e o nosso olhar, para que a gente pense também numa solução. Quando a gente fala de uma casa, a solução é ou construir ou reformar, não é? E aí a gente precisa entender o que as pesquisas dizem no dia de hoje quando se fala em repensar a família. Bom, o Nguyen, ele estudou mais de 80 civilizações, historicamente falando, ao longo de 5 milênios, e dentre muitas conclusões, uma principal me saltou aos olhos, e a sua tese afirma que, dentre estas civilizações, aquelas que tiveram famílias fortes se tornaram sociedades fortes. E o exemplo contrário também é verdadeiro, né? As civilizações fracas vieram de famílias desestruturadas. Há exemplo aí, por exemplo, a Babilônia e a antiga Roma. E não só sociedades fracas, mas sociedades que foram, com o passar do tempo, completamente dizimadas e nem existem mais. Então, esta conclusão, famílias fortes, civilizações fortes, é um princípio, uma premissa básica para que a gente repense as famílias no dia de hoje, dentro de duas finalidades que são apontadas por Gustavo Corsão. Uma finalidade interna, que é o de estruturar esta casa, fazer dela um castelo forte. Esse casal precisa ser invulnerável, indestrutível. Não pode nada que está fora interromper o ciclo desta fortaleza. É preciso vivenciar este vínculo unitivo numa complementariedade, cada um no seu papel, se completando e se ajudando. Mas a família também tem um fim externo, que é ser o núcleo dessa sociedade forte. A família, ela precisa, dentro desta fortaleza, ser testemunho e fazer com que os demais enxerguem como deve ser reconstruída. E aí uma coisa muito importante, que a gente tem exemplos, inclusive, nas empresas em que trabalhamos. Se nós não temos nas empresas cargos e funções definidos, vira o caos. A família também é assim, aí remontando lá o passado histórico, né, da pré-história, e de como as civilizações foram se organizando. Homens e mulheres têm papéis e funções diferentes dentro da casa, de forma que esse vínculo unitivo seja de complementariedade. E aí, então, a gente pode
fazer esta comparação, né, tão bonita, tão bela, e não é acaso, foi pensada pelo Criador desta forma, em que a mulher é muito mais planejamento e o homem é muito mais ação. Lógico que a gente pode aprender um pouquinho do papel do outro e exercê-lo de vez em quando, mas quando cada um usa o que é a sua maior habilidade e se complementa, a gente tem realmente um cenário perfeito. Até porque a mulher, né, fisicamente, neurocientificamente falando, usa mais o lado direito do cérebro. O homem usa mais o lado esquerdo do cérebro. Então, isso é o que vai complementando a mulher e o homem, o pai e a mãe dentro de uma família. E aí, tá bom, tudo muito bonito, são teses, e como fazer isso dentro de casa para fortalecer uma família. Não que essa seja a regra final, a verdade absoluta, mas é uma forma, e a gente pode ver isso não só dentro da casa, mas também no nosso dia a dia em muitos lugares. Primeira coisa, ordem. Ordem estabelecida. É preciso ter regras, regras combinadas, regras que todos cumpram e saibam quais são. Rotina. A rotina, ela traz segurança. É aquilo todos os dias, porque a nossa casa funciona assim. Não quer dizer que de vez em quando a gente não possa mudar um pouquinho, colocar uma criatividade, mas a base dentro da rotina. Atitudes construtivas. Sempre falar, né, para o outro, mesmo que na correção, de uma forma que reconheça e construa, e não destrua. E também a cultura da admiração. Não só em palavras, mas também em pensamentos, em gestos, né? Como é importante a gente olhar para o outro e cultivar esta admiração. Muito bem. Além disso, nós também precisamos desenvolver virtudes. E aí eu destaco 4, que para os cristãos, a gente diz que são dons do Espírito Santo, tá? Mas aqui, no nosso dia a dia, chamamos de virtudes. A gente fala no Espírito Santo porque a gente diz que a gente precisa pedir. Então, né, como sugestão, fica aí o pedido no dia a dia para que tenhamos tolerância, temperança, equilíbrio, discernimento para fazer boas escolhas e sabedoria. Se a gente conseguir, né, e não é de um dia para o outro, é no percurso da vida, a gente vai ter aí grandes e bons caminhos para alcançar uma estrutura forte. E aí vem uma máxima do doutor da igreja, que é São Tomás, que diz que o amor é desejo de eternidade da pessoa amada. Esta menina de 28 anos, da época, hoje está aqui com 53 e passou longos anos separada, com a sua família desestruturada, mas há 1 ano e meio fez o convite para o seu esposo de reconstruir a sua casa. Meu esposo está aqui, Marcos, e eu quero aproveitar a oportunidade e dizer para você: eu te prometo, a ti e ao meu Senhor, ser fiel. Te prometo respeitar e amar, não até que a morte nos separe, mas até o felizes para sempre, que vai até a eternidade. Fácil? Não. Simples? Não. Possível? Sim. Desde que você tenha essa pedra fundamental estruturando e te fazendo seguir. Bom, hoje nós falamos aqui sobre o contexto atual da história, que não está funcionando, e somos testemunhas disso. Falamos também que a família forte constrói uma sociedade forte. Vamos ajudar o nosso Brasil a se fortalecer. Divulguem e façam o possível para que a gente tenha essa corrente do bem no mundo. Falamos também de algumas formas de reconstruir uma família que tem finalidades e propósitos. E também que o amor não é esse de novelas. O amor não é um sentimento, estou apaixonado. O amor é uma decisão. É uma decisão interior.
inteligente. E a família, gente, ela exige sacrifícios. Se a gente olhar para a palavra sacrifício como sagrado ofício, a família precisa que você haja de forma intencional para si, mas principalmente nesse olhar para o outro, numa doação generosa de si mesmo. Isso é amar aos outros como a si mesmo. É preciso sair do eu e voltar o olhar para o nós. Então, o convite aqui é: pensem nas próximas gerações e doem-se mais. Obrigada.